Olá, agentes! Bom, essa aula aqui vai ser bem atípica, porque a ideia dela é pegar um assunto que está todo mundo falando agora, que é a volta da missão Artemis à Terra, né, missão Artemis da NASA, e pouca gente ou ninguém, parece até frase de ChatGPT isso aqui, né? Ninguém está falando. Bom, pouca gente relaciona com IA, porque pouca gente relaciona com séries temporais, machine learning, modelos preditivos, tudo que envolve esse tipo de missão, tá bom? Nestes poucos minutos desta aula, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, não tem cabimento as pessoas duvidarem da capacidade tecnológica do mundo, não só Estados Unidos, não só China ou União Europeia, mas do mundo, de fato fazer algo do tipo. Mas também que a mesma matemática que rege este tipo de acontecimento é a que rege todo o nosso comércio, economia em geral, vendas, se o seu cliente vai vender, quando ele vai vender, comportamento de estoque, stock replenishment, ou seja, gestão de estoque. Tudo isso, né, e muito mais. Agora, nesta aula, para você que trabalha na indústria, no comércio, e-commerce, qualquer outra coisa, está ouvindo falar disso, um monte de assunto, enfim, paralelo, mas não viu ainda os cálculos feitos. Aqui eu vou falar disso agora. Direto ao ponto. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, que nada mais é que o Anti-Gravity do Google. Novamente, pessoal, uso várias ferramentas, não sou fanboy de ferramenta, uso Cloud Code, uso Deep Agents, uso, vez ou outra, o Cairo da AWS, e agora estou usando o Anti-Gravity, porque, na minha opinião, em termos de IDE, diferente de Coding Engines, né, igual Cloud Code e Deep Agents, falando de IDE, atualmente, para mim, é o número 1, tá bom? Estou aqui com o Anti-Gravity, que até onde eu lembro é gratuito, tá? Claro que deve ter uns limites aqui, pode ver que eu estou usando o Gemini 3.1 Pro High, que é o modelo mais inteligente do mundo no momento. Sem entrar em detalhes, tá, pessoal? Os modelos mais inteligentes, os dois que estão na ponta acima do Opus 4.6 da Anthropic, são 3.1 High do Google, neste momento, né? Abril de 2026, e o GPT 5.4 da OpenAI. Todavia, quem trabalha em tecnologia tem a sensação do Opus 4.6 ser melhor, porque ele erra menos, ele alucina menos. Tá? Então é um trade-off aí. Esses três modelos são que têm estado da arte aí. E agora também os chineses encostando ali, né? Logo encostado com 4.6 Opus tem Kimi 2.5, acho que o GLM5 também encostou, tá todo mundo ali. Você pegar os top 5 modelos, você praticamente não vai sentir diferença. Vez ou outra você sente, porque os da Anthropic são os que menos alucinam. Tem vários clientes falando disso, não vou entrar nisso, a aula é curta. Tá? Aqui você vai ver, então, no Jupyter Notebook, para quem é aluno da Chorus Academy, vai ter acesso total, inclusive, ao script. Né? Então, do zero ao preditivo, usando a trajetória real da missão Artemis 2 da NASA. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Simular dados de telemetria da trajetória Artemis 2, distância Terra, velocidade e temperatura, explorar e visualizar séries temporais, aplicar a decomposição de séries temporais, construir um modelo preditivo, Profit mais Arima. Eu sei que o Profit não é o melhor do mundo, né? Nem mesmo a Arima, tem um monte de coisa mais moderna, só que eles ainda resolvem problema. E eu, pessoal, eu conheço o Profit desde fevereiro de 2017, ou seja, quase 10 anos, quando foi lançado pela Meta. Até então era Facebook Labs.
naquela época. Então, conheço muito bem, sei das limitações dele. É o que a gente vai trabalhar, porque aqui a ideia é mostrar, de modo geral, quais cálculos são feitos. Tá? Eu sempre tiro esses warnings aqui, aliás, peço para tirar, né? Ignore, para não ficar, em termos de versão. Explain que, no caso, eu estou fazendo importando, aliás, as libs que a gente vai usar, tá bom? Seaborn, enfim, um monte de coisa. Dá para ver que eu vou trabalhar com dados com pandas, né? Pandas sempre. Então, esse import pandas as pedir, muita gente fez. Hoje em dia, todo mundo outorga para o Deep Agents, para o Cloud Code, Chimicode, Code, faz isso, pessoal. Aqui a gente está fazendo no braço, porque o objetivo é te explicar o uso, não é simplesmente fazer, né? Qual o contexto da missão Artemis 2? Foi uma missão de 10 dias com a seguinte cronologia real. 1º de abril, parece até mentira, né? Foi o lançamento. Aqui está distância da Terra 0 milha, porque você estava na Terra. Teve a injeção translunar no mesmo dia, ali já estava 1000 milhas. Cruzeiro para a Lua, foi de 2 a 5, né? De abril, crescente. Recorde de distância aqui, superou Apollo 13, aliás, né? 248.655 milhas. Flyby lunar, a face oculta da Lua, no dia 6 de abril, 7 horas sobre a Lua. Ou seja, aquela face que ninguém tinha acesso ainda. Queima de correção do retorno, começou ali no dia 7, decrescente, e chegou no dia 10 de abril, de noite, horário do Pacífico, né? Todo mundo mostrando, o Brasil parava no jornal tal, para falar disso. E aí começaram essa loucura de boatos de novo, que o homem não foi à Lua, que agora a NASA está mentindo por uma corrida espacial para provar para a China, os outros países que ainda é hegemônico. Aquele besteirão todo de gente que, enfim, aquele estilo de gente que não acredita em vacina de Covid, por exemplo, em nenhuma vacina. Vocês sabem que tipo de gente é esse. E por que a gente está simulando? Os dados reais de telemetria da NASA são parcialmente disponíveis, tá? Mas para fins didáticos, criamos dataset que respeita as restrições físicas reais da trajetória, usando distâncias e tempos confirmados pela NASA. Aqui, pessoal, a gente está gerando dados de telemetria, tá bom? Gerando. Então, eu não tenho acesso aos dados totais. Ninguém tem. NASA trabalha com dados privados. É uma empresa estratégica do governo norte-americano, do governo dos Estados Unidos, antes de tudo. Obviamente, não vai sair passando tudo para todo mundo. O que essa função faz? Ela gera dados simulados de telemetria da missão espacial Artemis 2. Se você pegar, entender tudo o que eu fiz aqui nessa aula e quiser depois gerar dados do seu e-commerce, das suas vendas, do seu negócio, fictício, antes de aplicar nos seus dados reais, porque talvez você não tenha engenharia de dados para isso, porque talvez você tenha um banco legado, que você sabe que vai demorar muito mais criar essa estrutura, mas já queria ter uma ideia de como funcionaria uma simulação, você pode pegar esse script e fazer isso perfeitamente, tá? Aqui é o timeline, referências usadas, distância máxima da Terra, a duração de 10 dias, o flyby lunar, a data, né? A trajetória segue uma curva de ida e volta, free return trajectory, com um pico de distância que foi o recorde ali desde o Apollo 13, tá? Então aqui está toda a função de criação de dataset. Para você que é usuário pesado de ChatGPT, Gemini, etc., você vai saber pegar isso aqui e, usando de modo análogo, criar dados do seu e-commerce. Inclusive, simular uma Artemis 3 aqui, de modo, enfim, talvez mais tempo no flyby lunar, tanto faz. Mas todo mundo sabe hoje em dia que é perfeitamente fácil de fazer, né? Bom, já rodei isso aqui. Já rodei e estou rodando de novo, pessoal. Passando aqui, contexto da missão, rodei. E gerou, obviamente, o dataset, né? Tem várias coisas aqui, os comentários que eu fiz para quem vai ter acesso ao script, vem adicionar ruído realista, variações de navegação. Você tem isso. Ou seja, você consegue, inclusive, simular problemas, né? Primeiras 2 horas ainda em órbita baixa,
A velocidade de milhas por hora, velocidade derivada da distância, mais componente orbital. Quem estudou balística lembra disso, né? Não precisa ter feito física. Obviamente, na física, a gente vê isso aqui absurdamente, né? Eu fiz física, então a gente via isso até mesmo para o vestibular, né? Nada muito novo aqui para quem lembra das coisas do ensino médio. Temperatura do escudo térmico. Escudo térmico, pessoal, nesse tipo de missão, obviamente, é crucial toda a física, entender toda a física ao redor disso, tá? Aqui fala do ciclo térmico orbital, reentrada até 5.000 Fahrenheit. Então, realmente, o consumo de energia em quilowatts, picos e manobras e comunicações, uma série de coisas aqui bem análogas ao que ocorreu, tá? Então, nenhuma novidade. Riem mesmo, vocês podem rir de quem duvida que o humano é capaz de fazer uma missão. O dataset gerado tem 224 registros, 5 variáveis. O período aqui realmente a gente simulou até a mesma data da missão, tá? Tá aqui o pequeno dataset, timestamp. Agora vamos fazer uma análise exploratória? Vamos. Antes de cair no código, eu quero mostrar para vocês que apenas com timestamp, pessoal, para quem não é muito técnico, para quem não... Né, deixa eu até diminuir minha telinha aqui. Apenas com timestamp, você já consegue inferir dia da semana, horário, período, se é manhã, tarde, noite, estação do ano, quinzena, dia do mês, e entenda timestamp, você faz algo que a gente chama de feature engineering, você extrai dados dele. Então, se você tem lá, simplesmente, suponhamos que você só tem no seu e-commerce timestamp de quando a mercadoria saiu, quando ela chegou. Ah, não consigo fazer modelo preditivo, né? Só aí já tem tanto dado que você consegue, no mínimo, fazer uma série temporal. E não outras coisas mais sofisticadas. Aliás, se não, com certeza, né? Vício de linguagem, com certeza. Você tem tudo isso, você tem, como eu já falei, estação do ano, período do dia, período do mês, dia do ano, tudo isso são informações diferentes, elas são lidas de maneira diferente, elas afetam o comportamento humano, por exemplo. Então, se você quer saber a temperatura daquele dia, naquele horário, o horário que você mais vende, a combinação de fatores, você usa timestamp. Por exemplo, na Scholars Academy, eu sei que o maior período de vendas, por exemplo, de curso, é absurdo, não sei porquê, deve ter uma razão, porque não tinha, a gente nunca fez campanha nem nada, mas é quinta-feira, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Incríveis 60% dos cursos da Scholars Academy foram vendidos neste horário. Estou investigando ainda. Por quê? Talvez, obviamente, deve ter acontecido outliers. A gente teve Black Friday que afetou ali, mas foi só um. O outro foi em outro horário. Mas eu tenho as minhas percepções. Talvez muita gente no escritório para comprar, porque eu sei que terça e quinta são os dias que as pessoas vão no escritório, segunda e sexta preferem fazer home office, mais ou menos o público que compra curso da gente. Enfim, isso é um exemplo. Então a gente está aqui com timestamp. Vamos lá. Agora eu vou novamente na telinha maior. Maior, mas comigo aqui olhando ainda. Vou diminuir essa tela aqui no canto, porque eu não estou usando um agente para nada neste momento. Você tem consumo, temperatura do escudo, velocidade, milhas por hora, distância terra milhas por hora e a missão. A análise exploratória é isso, pessoal, é entender tudo. Tá? Antes de qualquer modelo profissional de IA precisa entender seus dados. Na Scholars Academy a gente ensina que EDA não é opcional. Não adianta você entregar para o seu modelo e aí, faça o modelo baseado nas minhas vendas. Legal, ele vai fazer, provavelmente vai fazer um modelo bom até. Mas, pessoal, é preciso entender o que está por trás para tomar decisões. Lembrem-se. Análise estatística, isso aqui é ciência de dados, antes de tudo. São suporte à decisão. Você pode otorgar para decidir para ele? Mas no fim, quem vai lá comprar insumo, contratar gente, decidir preço?
Mesmo que você automatize isso com cálculo, né, precificação, por exemplo, só você sabe quanto você tem no caixa para fazer uma compra de estoque, por exemplo. Então não faz sentido você não entender EDA, que na verdade, na análise exploratória de dados, né? Em inglês aqui, Exploratory Data Analysis, por isso que é EDA. Mas você precisa entender, mesmo que você seja apenas de negócio, tá? Matemática é obrigatória para todo mundo, estatística é obrigatória, não tem opção. Mesmo que você seja um professor de português vendendo curso online, de pronúncia, de dicção, vai querer saber o melhor horário para você vender, para anunciar. Quando que faz sentido você lançar um vídeo? Tudo isso é série temporal, análise temporal, tá? Tá aqui, distância da Terra ao longo da missão Artemis, velocidade da Orion, temperatura do escudo térmico, tá aqui. Olha que legal. Velocidade, por que ela chega a zero, pessoal? Lançamento e volta, né? A temperatura do escudo, ó. Por que isso? Lançamento, pouso, né? Retorno. Aqui é a distância, aliás. Velocidade. Temperatura do escudo térmico, aliás. E claro, e o consumo de energia absurdo depois. Né? Tá aqui. Apesar das variações. Né? E claro, o consumo de energia ele varia bastante ao longo do tempo. Esses picos ali foram as manobras da espaçonave, foram os momentos que ela teve que fazer alguma outra coisa, enfim, toda missão tem um motivo, né? E isso serve, inclusive, para você que trabalha na indústria, quer saber os picos de energia, horários no qual você vai precisar de um gerador extra, ligar mais turbina. Se você consegue medir gasto de energia, você tem uma eficiência energética, consequentemente vai ter uma eficiência energética muito melhor na sua produção. Análise de correlação, pessoal. Lembrando que correlação não é causa. Pronto. Regra que todo mundo lembra, né? Ah, não é porque que tem correlação, não, uma coisa não tem a ver com a outra. Pode ter influência, né? Digamos assim, falando mais de modo comercial, mas não é a causa. Jamais. Tá? E fazendo análise de correlação aqui, em problemas reais de negócio e na engenharia espacial, entender a correlação entre variáveis é essencial para saber quais features, e quando eu falo features, pessoal, são as colunas, as variáveis também ali, digamos assim. Né? Para saber quais features alimentaram o modelo preditivo. Então, por exemplo, digamos que você quer saber o horário que mais vende pão na padaria. Você sabe que temperatura afeta, se tem outros itens à venda promocionais, se é dia da semana, uma série de coisas. Cada feature tem uma importância. Às vezes, por exemplo, o cheiro do pão, tá cheirando hoje ou não tá? Pensei nisso agora aqui. E o preço são as variáveis mais importantes. Então não adianta você ter um cheiro do pão, você ter um monte de um mercado que está num dia com produtos novos, e ao final de semana, se o preço do pão triplicou, por exemplo. Ou seja, por mais que você tenha outras variáveis que, digamos assim, ajudam a converter a venda do pão, o preço, que é um preditivo ali, ou seja, quanto maior, menos venda, ele tem a correlação ali, no sentido, ele é um cofator que vai de encontro com a venda, né? Ele vai em posição contrária, se aumentou o preço, diminui a venda, é uma feature importante. Né? Muita gente confunde isso, tá? Importância de feature com o efeito dela. Neste caso, o preço é muito importante, só que ele tem uma
digamos assim, ele vai na direção contrária daquilo, né? Você pegar uma régua, quanto maior o preço, menor a venda, tá? Você pensar ali no plano cartesiano. Bastante exemplo comercial aqui, mas falando da Artemis ainda. Então a gente fez uma correlação aqui, tá? E o insight, a correlação entre distância e velocidade da Terra é negativa. Pronto, né? Enfim, eu estava falando para você aqui de imaginar no plano cartesiano, mas na verdade é só falar com relação negativa. Pois a espaçonave desacelera conforme se afasta da Terra, gravidade. Já a temperatura do escudo sobe drasticamente apenas na reentrada. Pois é, eu comentei aqui, é só na reentrada que a temperatura do escudo aumenta. Então não tem aqui, eu tinha confundido olhando isso aqui, mas na verdade aqui é a velocidade da Orion. E é aqui, na temperatura do escudo térmico, que a gente vê isso. E aqui está a correlação de Pearson, pessoal. E a correlação de Spearman também. Né? O insight, a correlação entre distância e velocidade é negativa, né? Claro, pois a espaçonave acelera conforme se afasta da Terra. Chegar num lugar. Né? Então, assim como você está chegando na sua casa, você vai parando para estacionar, tal, de carro. Já a temperatura do escudo sobe drasticamente apenas na entrada, que a gente leu. Decomposição de séries temporais. Uma série temporal pode ser decomposta em tendência, trend, direção geral dos dados, sazonalidade, vida não, padrões cíclicos repetitivos, e resíduo, residual, que sobra resíduo mais anomalias. Aqui a gente decompôs a série de consumo de energia, que apresenta um ciclo claro de 12 horas, alternância entre períodos ativos e descanso da tripulação. Quando a tripulação está descansando, o comportamento energético da nave é diferente. Faz todo o sentido. Aplicação em negócios disso, pessoal. Essa mesma composição é usada para entender padrões de venda, tráfego web, consumo de API, custos de cloud. Na Escolas da Academy, a gente ensina isso com a gente de IA, que faz automaticamente em pipeline de dados corporativos. A gente trabalha bastante com aplicação de dados, né, de agentes de IA nesse tipo de problema, mas toda empresa, em geral, quase toda que contrata a gente, ou tem um time técnico para ler esses dados, ou mesmo uma pessoa ali, embora num comércio um pouco menor, uma empresa menor, que entende muito bem o negócio, sabendo que o agente de IA está funcionando, ela entende, ela conversa, ela interage com o agente de IA e sabe que está tudo correto. Tá? Então, a decomposição aqui da série temporal do consumo de energia. Olha que legal. Observado. Esse aqui a gente viu ali em cima, né? A tendência, a sazonalidade, muito legal, padronizado mesmo, e o residual. As observações aqui, a tendência mostra picos nas queimas do motor, na correção e entrada. Né? A sazonalidade revela o ciclo de 12 horas da tripulação, pessoal. Que legal. Faz todo sentido, o pessoal dormiu regrado, muito mais regrado que muita gente aqui na Terra, hein? E os resíduos devem ser ruído branco, picos indicam anomalias. Detecção de anomalias com Z-score. Antes de modelar, identificamos pontos anômalos, usamos Z-score modificado, né? Mais robusto que o Z-score clássico, por usar a mediana em vez da média. Bom, eu estou na metade do assunto. Eu vou ficar por aqui, porque esse vídeo já ficou bem grande, 23 minutos. Em geral, uma aula deve ter 10, 15, se não fica bastante, mas eu vou parar aqui e deixar para outra aula. Muito obrigado e até breve.